Ouvintes, muito bom dia. Produzido nos estúdios da Web Rádio Meimei, este programa está sendo retransmitido pela Web Rádio Nova Alternativa e pela FM Nova Alternativa. São 11 horas e 23 minutos em Garça. Hoje é domingo, 21 de dezembro de 2025, semana do Natal e início do verão. Agradecemos sua audiência. Nossos cumprimentos a você e a todos que nos assistem. Você assiste Saúde e Espiritualidade Você, Momento Espírita e Perspectiva, com imagem e áudio no aplicativo da Rádio Meimei, no YouTube, no Facebook, com celular ou Smart TV. Vamos para os temas dessa edição. Como o Natal de hoje perdeu seu sentido original? Foi no século IV que a Igreja instituiu a data de 25 de dezembro. Céticos científicos só se ocupam com o mundo físico. Quem determina a reencarnação de cada espírito? Qual a diferença entre benzimento e passe? Fim de ano, recesso de várias atividades do Centro Caminho de Damasco. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para o número 14981051535. Repetimos, 14981051535. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa. Histórias do Mosteiro e do Castelo. Autoria do Espírito Domênico, recebido pela médium Miriam Vale, editora M. Mande um WhatsApp agora mesmo para o número 14981051535, dizendo que quer ganhar o livro. Equipe desta edição, assistência técnica e sonoplastia, Augusto Tavares e Leandro Carvalho. O Cláudio vai atender os ouvintes. E a apresentação de Sônia Marra e Marco Antônio. Momento Espírita. Um tempo de paz. Sabemos que a data do Natal foi criada para lembrar Jesus, com o entendimento de que a sua vinda à Terra deve ter sido o maior presente que a humanidade recebeu. Talvez por isso, o ato de trocar presentes nesta época tenha se tornado um símbolo que para todos nós deveria significar alegria e paz, mas, sobretudo, solidariedade e generosidade para com todos. Se formos às raízes desta data cristã, vamos encontrar Jesus bebê há cerca de 2000 anos atrás, chegando ao mundo na mais humilde condição de que um ser humano pode chegar. Num povo pobre, sem projeção econômica, política ou artística. Numa cidade pequena da qual nada se esperava. Numa família pobre, de pais humildes, que não tinham para onde ir. Numa pobre mulher prestes a dar à luz, sem ter onde repousar. Essa criança, que consta ter sido perseguida por um rei cruel, teve que varar as mais difíceis barreiras para sobreviver. E ainda assim, após tornar-se adulto, trabalhar pela regeneração do mundo. Os psicólogos diriam que, por causa dessa condição de miséria e desprezo que calou fundo no seu espírito, esse menino cresceu e, num impulso de autossuperação, se tornou um defensor incondicional dos fracos e oprimidos, ensinando o amor e pregando a solidariedade como solução para os problemas da humanidade. No entanto, quando se fala no Natal hoje, essa parte da história fica esquecida, justamente a parte mais importante, que deveria servir de suporte para a comemoração da data. Infelizmente, preferimos apenas curtir o lado festivo do evento sem nos importar com o que ensinou nosso homenageado. O certo é que aquele menino cresceu e amadureceu o suficiente para mostrar que o mundo jamais seria feliz se continuasse cultivando o orgulho e o egoísmo que separa os homens, provocando violência e guerra, ao invés de uni-los pelo ideal de fraternidade.
Todavia, Jesus não se importou em dar a vida pelo seu ideal, porque era disso que o mundo mais precisava, como até hoje precisa. E com isso, ele nos deixou simples e profundas lições de humildade e desapego aos valores materiais, a fim de nos estimular o espírito para a obra magistral da caridade. Infelizmente, como crianças rebeldes e despreparadas para a vida, esquecemos tudo isso. Ao invés de nos unir a todos em ação pelos mais vulneráveis, transformando o Natal na festa do coração, preferimos nos dividir em grupos de religiosos, disputando um lugar de privilégio ao lado de Jesus, como os filhos de Zebedeu, que, não entendendo os propósitos do Mestre, queriam ser os primeiros a obter o reino dos céus. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Sobre o Natal, que é o tema do momento, vamos aproveitar uma questão proposta há algum tempo por uma ouvinte. Ela pedia um comentário sobre a data de 25 de dezembro, que, hoje sabemos, não é precisamente a data em que Jesus nasceu. O Natal, ou dia de Natal, foi instituído pela Igreja no século IV de nossa era como uma festa religiosa para comemorar o nascimento de Jesus. Todos sabem, porém, que não foi em 25 de dezembro que Jesus nasceu. Até hoje não se conhece a data, mas no século IV, o Papa Júlio I viu a necessidade de instituir essa data como evento religioso para fazer frente a uma grande festa pagã que se realizava na Europa neste período, que corresponde ao inverno europeu. Com o tempo, o Natal se firmou como tradição religiosa em que Jesus deveria ser o centro das atenções, revivendo sua mensagem de amor a Deus e ao próximo. Mas, aos poucos, principalmente a partir das últimas décadas do século XIX, com o grande desenvolvimento urbano e a propagação das ideias capitalistas, ela passou a ser explorada comercialmente e valendo-se da mensagem da fraternidade para estimular a cultura dos presentes. Essa tendência, que hoje se tornou cada vez mais acentuada na sociedade, é própria de nossa condição espiritual, ainda muito comprometida com as coisas imediatas, presa ao lucro e às vantagens materiais. A figura do Papai Noel foi introduzida por uma ardilosa campanha publicitária de grande empresa americana, que acabou transformando o velhinho num dos principais símbolos do Natal, deixando Jesus em segundo plano. A árvore de Natal coberta de neve, os sinos, Papai Noel e todas as caracterizações fantásticas, lendárias e multicoloridas que envolvem a festividade vieram do Natal do Hemisfério Norte. O Brasil e os demais países do Hemisfério Sul, que sempre se inspiraram nas tradições europeias, trouxeram esses símbolos para a nossa sociedade, fazendo com que o Natal favorecesse o comércio e se tornasse uma fonte de recursos econômicos. Desse modo, o espírito do Natal, que deveria ser representado pela suavidade de sua mensagem, embora ressaltando o sentimento do amor e as confraternizações entre as pessoas mais conscientes, ao estimular momentos de compaixão e atos de doação e desprendimento, perdeu muito da essência, ou talvez dos propósitos daqueles que o criaram. Difícil no mundo de hoje, quando nos sentimos envolvidos por uma avassaladora onda de consumismo, da qual somos presas fáceis, perceber o Natal de outro jeito. É o Natal que conhecemos com confraternizações em famílias e algumas campanhas esporádicas em favor de populações pobres para justificar a data. Acreditamos que as pessoas mais conscientes, principalmente as lideranças religiosas, devem rediscutir o verdadeiro significado a partir dos valores morais propostos por Jesus para salvar a humanidade das terríveis garras do orgulho e do egoísmo, fator de violência e conflitos. E atenção, daqui a pouco estaremos sorteando o romance Histórias do Mosteiro e do Castelo, autoria do Espírito Domênico,
recebido pela médium Miriam Vale, da editora M. Se você quer ganhar este livro, mande um WhatsApp agora mesmo para o número 14 981 05 1535, dizendo que quer ganhar o livro. E mais uma questão proposta pela nossa habitual ouvinte de Vera Cruz, que diz o seguinte: como podemos refutar a afirmação dos céticos científicos que dizem que o espiritismo não é uma verdade factual? Acreditamos que para uma boa parte dos espíritas, o espiritismo ainda é uma crença. Não porque deva ser aceito de maneira passiva, mas porque oferece argumentos lógicos que o justificam. Mas o espiritismo ainda não pode ser detectado apenas pelos instrumentos comuns da ciência, notadamente pela metodologia utilizada pelos pesquisadores. Isso será possível no futuro? Não sabemos. Há quem acredite que mesmo perseguindo o rumo da ciência, ainda chegaremos ao espírito, razão pela qual vários estudiosos ainda insistem em buscar no método científico um caminho que possa evidenciar os fenômenos espíritas. É que os fatos espíritas são de uma natureza diferente daquelas que acontecem na nossa dimensão material. Desde o Livro dos Espíritos, os instrutores espirituais já falavam sobre a existência de outros domínios da matéria, desconhecidos da ciência. Para a ciência, no entanto, segundo a metodologia predominante, um fato só pode ser considerado verdadeiro se ele puder ser repetido inúmeras vezes de forma controlada e dando o mesmo resultado. Isso acontece para fatos materiais. Porém, o espírito atua em outra dimensão da matéria. Eventualmente, através de um médium, ele pode se manifestar em nosso plano, assim mesmo de forma precária. Logo, não é possível repetir um fato espírita inúmeras vezes e nem tampouco sob o controle dos experimentadores, razão pela qual o fato espírita em si, ainda que seja extraordinário, não será reconhecido pela ciência. Pergunta do ouvinte Adailton. Ainda não entendi como acontece a reencarnação. Quem determina a reencarnação? Deus? Jesus? Existem espíritos que supervisionam as reencarnações? É possível ocorrer um erro de reencarnação, como por exemplo um mau planejamento e não dar certo aquilo que se esperava e ter que voltar e reencarnar de novo? Como podemos saber se isso acontece? De uma maneira geral, Adailton, segundo informações do espírito André Luiz pelo médium Chico Xavier, sabemos que as reencarnações podem ocorrer de duas maneiras: pelo processo natural, ou seja, de forma espontânea ou de forma assistida. No primeiro caso, prevalecem os automatismos da natureza, como é o caso da semente que cai na terra e germina espontaneamente sem intervenção de ninguém. No segundo, é quando há intercessão dos outros espíritos, geralmente preparados para isso, da mesma forma como o agricultor seleciona a semente, prepara a terra e semeia. É claro que tudo isso prevalece o fator evolução do espírito. Quando mais evoluído o espírito, mais passível o controle de sua reencarnação. Do contrário, quanto menos evoluído, menos possibilidade de favorecer o auxílio de benfeitores. A semente no meio da floresta que cai da árvore espontaneamente no solo também pode germinar, mas ela corre o risco maior de não vingar. Mas aquela semente convenientemente tratada pelo agricultor tem mais chance de ser bem-sucedida. Acreditamos que a maioria dos espíritos que reencarnam atualmente na Terra são assistidos. Segundo informações de André Luiz, assim como aqui na Terra podemos contar com assistência médica, como é o caso do acompanhamento pré-natal às gestantes, no plano espiritual, há serviços especializados em reencarnação, que participam de planejamentos e acompanham o espírito durante o processo reencarnatório, antes da fertilização, durante a gestação e depois do nascimento. Todavia, precisamos considerar que, em nosso nível de evolução, não existe perfeição e, portanto, podem existir problemas.
E esses problemas se devem mais ao espírito reencarnante do que propriamente a quem o assiste. Se você quiser saber mais detalhes sobre como se processa uma reencarnação, recomendamos consultar o caso do personagem Segismundo no livro Missionários da Luz. Vários capítulos dessa obra são dedicados a esse momentoso evento, que é a reencarnação, mostrando o que realmente acontece antes, o que acontece durante e o que acontece depois que o espírito já mergulhou no mundo físico, a partir da formação da célula-ovo no ventre materno. Uma coisa é certa, não há nenhuma mágica na reencarnação. Tudo caminha segundo as leis naturais. É possível que o espírito reencarnante se engane quanto às suas condições, quanto a passar por esta ou por aquela prova. No entanto, os espíritos superiores que presidem os institutos de reencarnação procuram lhes dar certa liberdade para decidir sobre sua vida futura. É nessas escolhas que ele pode se enganar, achando que sairá bem numa situação, quando na verdade vem a fracassar. Mas o espírito não pode viver eternamente dependente. Ele precisa aprender a exercitar sua liberdade de decisão e, portanto, está sujeito a erro. Os erros também nos ensinam. Todos sabemos disso. Uma vez que na lei de Deus não existe desperdício no sentido mais amplo e mais profundo da palavra, tudo, absolutamente tudo, é aproveitado. Até mesmo os erros acabam sendo aproveitados pelas leis naturais. Logo, o que é bom ou mal, o que é efetivamente erro ou acerto, para nós, seres humanos, tem um sentido, mas para a espiritualidade tem outro. Em qualquer situação, e especialmente quando, após fazermos uma escolha, poderemos avaliar nosso desempenho na vida, aprendendo a usar honestidade e bom senso. É assim que nos aproximamos da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E vamos falar agora sobre benzimento e passe. Um ouvinte conta que, quando criança, sua mãe recorria a uma benzedeira para atendê-la quando ficava doente. Sua mãe confiava muito na benzedeira, que parecia ser uma boa pessoa. Na época não havia atendimento médico como hoje, mas o benzimento, aliado a receitas de chá e simpatias, quase sempre resolvia o problema. Ela pergunta como se explica essa situação e se o benzimento tem alguma coisa a ver com o passe dado no centro espírita. Prezado ouvinte, o princípio que regula o mecanismo e os efeitos do benzimento e do passe é o mesmo. Quando oramos, emitimos ondas mentais de elevado teor que podem acionar recursos curativos em nosso favor. Nada acontece fora das leis da natureza. A diferença é que o benzimento, tanto quanto as simpatias e algumas vezes os chás, práticas antigas que já existiam muito antes da civilização, decorre da crença mágica do povo, enquanto o passe, no meio espírita, hoje é visto do ponto de vista da razão e da fé ao mesmo tempo. Explicamos melhor. Quando a benzedeira, geralmente uma senhora com sensibilidade mediúnica, fazia alguns movimentos com um galinho de arruda sobre o paciente, ela acionava pela sua vontade e pela fé do paciente recursos magnéticos e espirituais eram manipulados. Só que ela não sabia disso. Mas isso pouco importa quando a condição do socorro espiritual é favorável. Por outro lado, geralmente as crianças alcançam os melhores resultados, não só por conta de sua alta sensibilidade, mas também pelo fato de estarem sujeitas a maior proteção espiritual. O passe nada mais é do que a prece dirigida ao paciente, a fim de receber recursos espirituais de que precise. São os chamados recursos biopsíquicos que vêm fortalecer o estado íntimo da pessoa e torná-la mais sensível à influência de espíritos benfeitores. Esses benfeitores nada mais são do que anjos protetores com que Deus nos ampara a vida toda. A oração, feita com sinceridade e amor no coração, produz um canal pelo qual tais recursos podem fluir em nosso favor.
E atenção para o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa. Histórias do Mosteiro e do Castelo. Autoria do Espírito Domênico. Mande sua mensagem agora para o número 14981051535 dizendo que você quer ganhar o livro. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Prezado ouvinte, o Bazar do Natal Lar Meimei vai até terça-feira, 23 de dezembro, funcionando na segunda e terça, das 9 às 21 horas. Ainda há tempo para você nos fazer uma visita. O bazar está instalado no Salão de Festas do Lar Meimei, com entrada no início da rua 7 de setembro. O bazar oferece peças de artesanato, doces e salgados, brinquedos e livros espíritas. O Clube do Livro Espírita de Garça obtém livros por preços abaixo da tabela, permitindo que seus associados os adquiram por apenas R$ 27,00. O clube só faz entregas na cidade de Garça. E atenção, ouvinte! O Clube do Livro Espírita de Garça está fazendo uma entrega especial aos seus associados neste mês de Natal, embalado em papel de presente, muito legal. E cada associado recebe um pacote contendo 2 livros e mais um livrinho infantil, Passos da Vida, de Espíritos Diversos, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier, da editora ID. Outro livro, Na Escola da Vida, de José Carlos de Luca, Lições Espirituais para o Bem Viver, lançado pela editora Intelitera. E livrinho infantil todo ilustrado, O Anjo Silencioso, de Rita Fokker, publicado pela editora M. Para receber este pacote natalino, basta você se associar ao clube, ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra no 14 996 69 5008 ou enviando um e-mail para clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. E atenção, neste período até terça-feira, dia 23, ou seja, na segunda e na terça-feira, os passes serão aplicados no Lar Meimei. Voltarão à normalidade na segunda semana de janeiro. Neste caso, os interessados deverão se dirigir ao Lar Meimei, entrada pela rua 7 de setembro, no horário costumeiro dos passes, às 18 horas. As crianças serão atendidas meia hora mais cedo. E atenção, as reuniões de estudo de segunda, terça, quinta e sextas-feiras do Caminho de Damasco já estão em recesso e retornarão na segunda semana de janeiro. Com a presença de senhoras, representantes do Clube das Acácias, das lojas maçônicas de Garça, que vieram reforçar o conteúdo da cesta, realizou-se no último dia 11 a entrega de cestas básicas para os assistidos do Lar Meimei. Cada um dos beneficiados recebeu a cesta normal de alimentos, com panetone e outras guloseimas de Natal para adultos e crianças. Na ocasião, Márcia Cristina Prachedes proferiu a mensagem de Natal aos assistidos e a todos os presentes. Conhecendo a doutrina espírita, o caráter cristão do espiritismo. Já ouvimos
Mais de uma vez, pessoas que nada conhecem do Espiritismo afirmarem que o Espiritismo não é cristão. Na verdade, essa afirmação é um absurdo, é o absurdo do absurdo. O Espiritismo apenas levantou o véu da espiritualidade para revelar o mundo espiritual. Que Jesus não fez... que Jesus foi o que Jesus não fez, não foi no seu tempo, porque naquela época a humanidade ainda não estava preparada para conhecer essa verdade. Se me amais, disse o Mestre, guardai meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode perceber, porque ainda não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar tudo aquilo que eu vos tenho dito. É o Evangelho de João. A finalidade do Espiritismo, que é Consolador prometido, é a melhoria moral da humanidade, ou seja, é a prática daquilo que Jesus ensinou, pois não existe outra doutrina que, depois de 20 séculos, apresenta a mensagem de Jesus com tanta simplicidade, com tanta clareza e objetividade. Vamos ver como Jesus se faz presente na doutrina espírita. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos instrutores espirituais: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E eles respondem: vede Jesus. Ou seja, olhe para Jesus e veja nele o guia e o modelo que devemos seguir. E Allan Kardec completa em seguida dizendo: Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a sua doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Alguém pode objetar: mas Jesus era perfeito demais. Nós, seres humanos, estamos muito distante dele e é impossível para nós atingi-lo. Sim, é verdade que estamos muito distante dele, mas ele, como um espírito que já atingiu alto grau de perfeição, veio mostrar o caminho que devemos seguir, se quisermos progredir, para que um dia também estejamos numa condição semelhante. Não, isso não é impossível. Pelo contrário, é bem possível. E foi o próprio Jesus quem afirmou ao dizer: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Parece uma contradição, mas não é. Se nós considerarmos que a vida não é única sobre a terra. Se fosse, Jesus teria cometido um grande erro, pois uma única encarnação na terra seria insuficiente para nos fazer avançar tanto. Mas Jesus sabia que cada encarnação é um passo em direção à perfeição, e quanto mais nos esforçamos para ser melhores, mais perfeitos nos tornamos, a ponto de chegarmos no futuro a uma elevada condição espiritual. Desse modo, só a reencarnação pode explicar essa assertiva de Jesus, só ela pode justificar porque ele, como nosso grande mestre, esperava de nós a perfeição. Por tal razão, foi que diante de Nicodemos, ele afirmou que ninguém pode alcançar o reino dos céus, ou seja, a perfeição, se não nascer de novo da água e do Espírito. E chegou o momento do sorteio do livro que anunciamos, Histórias do Mosteiro e do Castelo. Autoria do Espírito Domênico, recebido pela médium Miriam Vale, editora M.
E o livro sai para o nosso ouvinte aqui de Garça, Carlos Araújo. Pegue seu livro durante a semana e no horário comercial na loja Leves, na rua Minas Gerais 148. Caros ouvintes, agradecemos a sua amável audiência e atenção. E se você permanecer na Rádio Web, vai assistir na sequência o programa Perspectiva, comentários de Sônia Marra sobre temas atuais sob a ótica espírita. Encerrando essa edição, o Momento Espírita deseja a você e a todos saúde e paz. E para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Oração do Natal. Rei divino, na palha singela, porque te fizeste criança diante dos homens, quando podias ofuscá-los com a grandeza do teu reino, soberano da eternidade, porque estendeste braços pequerruchos e tenros aos pastores humildes, mendigando-lhes proteção, quando o próprio firmamento te saudava com uma estrela sublime emoldurada de melodias celestes. Certamente vinhas ao encontro de nosso coração para libertá-lo. Procuravas o asilo de nossa alma para convertê-la em harpa nas tuas mãos. Preferias esmolar segurança e carinho para que, em te amando de algum modo na manjedoura esquecida, aprendêssemos a amar-nos uns aos outros. Tornavas-te pequenino para que a sombra do orgulho se desfizesse em torno de nossos passos, e pedias compaixão, porque não nos buscavas por adornos do teu carro de triunfo, como vassalos de tua glória, mas sim por amigos espontâneos de tua causa e por tutelados de tua bênção. E modificaste, assim, o destino das nações. Colocaste o trabalho digno onde a escravidão gerava miséria. Acendeste a claridade do perdão onde a noite do ódio assegurava o império do crime. E ensinaste-nos a servir e a morrer para que a vida se tornasse mais bela. É por isso que, ajoelhados em espírito, recordando-te o berço pobre, ofertamos-te o coração. Arranca-o, Senhor, da grade de nosso peito, enferrujado de egoísmo, e faze-o chorar de alegria no deslumbramento de tua luz. Conduze-nos ainda aos tesouros da humildade, para que o poder sem amor não nos enlouqueça a inteligência, e deixa-nos entoar o cântico dos pastores quando repetiam em pranto jubiloso a mensagem dos anjos: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens.